Muito, muito bom dia, né, amigos? Muito boa tarde, amigos. Muito boa noite, amigos. A gente não sabe que horas o amigo, o irmão, a irmã vão assistir esse vídeo. Então é good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde e good evening, boa noite. É uma boa noite diferente do inglês, né? Good evening. Quando se despede, aí sim, good night. Good evening, chegando, se aproximando, começando uma conversa por telefone ou um bate-papo presencial, na igreja, por exemplo. Good night, saindo. Tudo bem com vocês? Are you in the peace of Jesus Christ? Estão vocês na paz de Jesus Cristo? Very good, amen. Muito bom, amém. Bom, hoje eu sou o Teacher Roberto, fundador do Bible Friend, né? Hoje o Bible Friend evoluiu bastante e nós levamos a palavra, como Jesus pede, em inglês, em formato de ensinamento, dicas, aulas de inglês. Essa é a missão, the mission of Bible Friend, a missão do Bible Friend, tá bom? Hoje nós vamos começar uma série especial de alguma coisa como, são 5, né? 5 vídeos, cada um deles entre 25, um pouco mais, um pouco menos minutos, para falar sobre um assunto que eu acredito que vai interessar o irmão, a irmã. E todos aqueles que têm um contato com a Bíblia, o livro sagrado. Nós vamos falar sobre a história das edições bíblicas, ou seja, como o livro sagrado chega até nós, nas suas mais variadas variações, né? Nós vamos explicar o que estamos falando, e de uma maneira que parece que é muito fácil, hoje ter acesso à Bíblia. Nem sempre foi assim. E por muitas vezes ter uma Bíblia em mãos era considerado até algo perigoso. Olha que coisa, hein? Então nós vamos passar pela história das publicações, das edições bíblicas e vamos começar pelo começo. O começo é a Bíblia dos Judeus. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Em seguida, nós vamos falar da Bíblia da tradição católica, a Bíblia dos católicos. Depois, estamos seguindo uma ordem cronológica de formação do que se chama cânon. Cânon é um padrão, uma palavra grega, né? Que tem suas raízes no hebraico, e cânon é um padrão que cada uma das tradições religiosas, os judeus, os católicos, os membros da igreja ortodoxa oriental, tem vários nomes, né? Eles estão espalhados por vários países do mundo. Também, posteriormente, os da tradição protestante, cristã, não é? Protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, todos eles têm o mesmo livro, não é? Seguem as mesmas doutrinas em termos de livro bíblico. E, finalmente, o quinto vídeo sobre os manuscritos do Mar Morto, The Dead Sea Scrolls, os pergaminhos, né? Os rolos do Mar Morto, scroll, né? Scroll, os rolos do Mar Morto. Então, eu acredito que seja uma jornada bastante interessante e, claro, muita coisa para falar, o assunto é muito amplo, não vai caber num vídeo de 25, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas nós vamos procurar trabalhar com os assuntos mais gerais e depois, se ficou alguma dúvida, alguma imprecisão, ou talvez, se você assim achar algum erro, envie um comentário, né? Coloque um comentário no vídeo que nós vamos procurar respondê-lo. Vamos deixar um resumo escrito para que você tenha o geral, né? No comentário. Eu vou fazer um comentário e vai ter o resumo do que nós estamos falando aqui, tá bom? Vamos começar pelo começo, a Bíblia dos Judeus. Primeiro ponto, a Bíblia dos Judeus, ela não é assim, desse modo, chamada pelo povo de Israel. O povo de Israel tem um nome específico para ela, para a sua Bíblia. Esse nome é um nome que, na realidade, estou me ajeitando aqui na minha cadeira, é uma
é uma sigla, uma palavra, vamos dizer assim, uma sigla formada por 3 palavras. A primeira palavra, ela é Torá. Torá significa, são os 5 primeiros livros bíblicos que os judeus aglomeraram, juntaram e formaram então o que eles chamam de o primeiro agrupamento de livros, que é a Torá, a lei, a norma, os preceitos. Tem vários entendimentos a respeito. Muito bem. Há um segundo agrupamento de livros que é conhecido como Neveim. Não sei se eu falei corretamente em hebraico, meu hebraico não é muito bom. Neveim. E onde estão reunidos os livros dos profetas, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas assim chamados menores. Não que sejam menos importantes, mas é que a produção dele, o tamanho da produção deles foi menor, não é? Mas são também inspirados no Espírito. O terceiro agrupamento de livros, finalmente, é o Ketuvim. Ketuvim, que significa escritos diversos. Esses escritos compreendem, por exemplo, os salmos, que são colocados nesse agrupamento de livros, Sabedoria de Salomão, Cântico dos Cânticos, Song of Songs em inglês, né? E todos eles vão então para esse agrupamento chamado Ketuvim. Eles pegam cada uma das primeiras letras destas palavras, vamos repetir, Torá, a lei, Neveim, os profetas, Ketuvim, os escritos, e colocam nesta sigla. É o que nós fazemos muito hoje modernamente, né? Os americanos, os ingleses gostam muito de fazer as siglas, né? Perfeito, é comum a todas as línguas. E formam a sigla Tanakh. Tan, do Torá, Na, do Neveim, e Ka, né? O Ka, mudo, né? Tanakh, do Ketuvim. Tanakh, uma sigla. Então, não que seja problema chamar a Bíblia de Bíblia para os judeus, mas eles têm um nome de escolha, de preferência dele, que é Tanakh, tá bom? Muito bem, eu fiz alguma anotação aqui, porque eu sou muito elétrico, então, para eu não me perder, não é? Muito bem. A gente precisa lembrar também que quando nós falamos das edições bíblicas, nós estamos falando de mídias que chegaram até nós ou não chegaram até nós. A gente sabe que a primeira mídia, o primeiro meio, o significado da palavra mídia, o primeiro meio em que foi impressa, em que foi lavrada, escrita uma Bíblia, era os papiros, não é? Os papiros que vinham, é uma planta aquática do Egito e que vinham para a região de Biblos, a cidade de Biblos até hoje existente, eu acho que é no Líbano, e uma cidade muito antiga, e depois eram transferidos ali para Israel, né, para que se fizesse sobre os papiros a escrita da Bíblia, que foi transmitida durante muito tempo por tradição oral. Por tradição oral, ou seja, boca a boca, de pai para filho, de geração para geração. Olha que coisa maravilhosa. Não se tem o texto original, o Urtext, como se chama, né? Uma palavra alemã, o texto original. Não existe. Quando Moisés lavra as tábuas dos 10 mandamentos, ele também dita tudo que foi escrito, as 613, né, leis, das quais os 10 mandamentos que nós conhecemos são apenas um resumo, não é? Vamos dizer assim, mas os judeus conhecem bem as 603 letras, as 603 leis, tem um livro específico para isso. Então a gente precisa lembrar também, né, que Bíblia é uma palavra grega e que remete a essa cidade de Biblos, de onde vinha o papiro. Depois, o outro meio muito usado, a gente vai falar sobre isso, os pergaminhos, né? Os pergaminhos que são feitos de couro de um bezerro, de um vitelo, de um boi, né, jovem, que dá um trabalho danado para fazer. E, posteriormente, com a invenção da prensa pelo alemão Gutenberg, em 1450 e pouco, né, a data é um pouco imprecisa,
nós começamos a ter Bíblias impressas. E, coincidentemente, a primeira Bíblia impressa é uma Bíblia latina. Nós vamos ter um espaço para falar sobre ela, a Bíblia em latim, e 50 exemplares, alguns deles ainda existentes. Muito bem, então vamos voltar para a Bíblia dos judeus. Então esse nome específico, Tanakh, é algo de, vamos dizer assim, do povo judeu para a sua Bíblia. Não é? É assim que eles chamam o livro sagrado deles. Outro fator interessante é que eles não chamam os 5 primeiros livros da Torá ou do nosso Pentateuco, é uma palavra grega que começou a ser usada inicialmente por Santo Agostinho, não é? Agostinho de Hipona, e que desde então ela é usada pelo Ocidente. Algumas tradições chamam os 5 primeiros livros de livros de Moisés. Book of Moses, em inglês, está lá no nosso vocabulário, Book of Moses, Moisés, Moses, né? Aquele que veio da água, né? É uma palavra egípcia e assim por diante. Muito bem, então, eles têm outros nomes, que não Gênesis, o primeiro livro, né, do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Acho que eu falei na ordem certa. Como é que eles chamam os livros deles? Eles chamam os livros deles, denominam os livros deles pela primeira ou pelas primeiras, conforme o caso, palavras de cada um deles. Vamos pegar um exemplo do primeiro livro bíblico, Gênesis, que é uma palavra grega, né, significando as origens, assim como Êxodo, que significa saída, né? Exit em inglês puxou essa palavra do grego, e exit em inglês não é êxito, e sim saída. E também Deuteronômio, segundo a norma, segundo as leis, né? Também outra palavra grega. Muito bem. Então, eles pegam as primeiras palavras de um livro que faz parte do Pentateuco, Torá para eles, e usam como nome para o seu livro. Então, por exemplo, nós sabemos que o Gênesis começa assim, em português. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos ver em hebraico como é que é isso. Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus, Et Hashamayim, os céus, né? Está no plural em hebraico, Et Haaretz, e a terra, Aretz, né? Aretz Israel, a terra de Israel, né? E aí eles pegam essas 2 primeiras palavras para nós, no princípio eles condensam em uma só, é assim que o hebraico faz. Ele coloca Bereshit, e aí esse livro de Gênesis para eles é conhecido como Bereshit. Essa tradição de colocar as primeiras palavras é uma tradição muito antiga, que vem lá desde os tempos remotos, muito anteriores até aos livros bíblicos. E nós estamos falando aqui, quando nós falamos de Abraham em inglês, quando ele sai de Ur, na Caldeia, chamado por Deus para ir para a terra prometida, né? Uma terra onde fluem leite e mel. Nós estamos falando aqui de alguma coisa entre 2.200 anos e 1.200 anos, é imprecisa a data do nascimento de Abrão, do advento da chegada do primeiro patriarca, que é o Abrão, e nós estamos falando de alguma coisa entre 2.200 e 1.800 anos antes de Cristo. Quando nós falamos então de Moisés, todas aquelas histórias anteriores a Moisés, Noé, Adão e Eva, foram transmitidas, como eu falei, por via oral, de geração por geração. É o que se chama tradição oral. Nós perdemos muito as regras mnemônicas de lembrança de como é que se grava, né? Textos longos e assim por diante. Todas as civilizações antigas tinham isso, mas nós acabamos perdendo com o advento da escrita, não é? Da escrita numa mídia, lembrando, né? Primeira mídia da Bíblia, o papiro, segunda mídia bíblica, o pergaminho, terceira mídia bíblica, papel, né? Muito bem. É mais ou menos como a gente não se lembrar hoje dos números de telefones, né? A gente não sabe nem o número do próprio telefone. Por quê? Porque a gente tem registrado no nosso celular, não precisa dele. Não. Então é isso, vamos lá. Então os números dos livros, dos 5 primeiros livros são diferentes. Todos os demais livros são iguais. Eles têm o mesmo nome que os nossos nomes. Então, primeiro Samuel, segundo Samuel, ou Samuel, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Reis, Kings, né?
e assim por diante. Tá bom? O que mais? Já mencionamos, os judeus agruparam os livros dele, os livros, né, dessa primeira Bíblia, na realidade, em 3 grupos diferentes, de uma maneira diferente do que nós fazemos. Nós temos uma sequência que não é a mesma sequência de livros dos judeus. Porque, por exemplo, os Salmos, o livro de Salmos, que é uma palavra grega também, né? Ele vai para o final do livro dos judeus, para o terceiro agrupamento de livros dos livros dos judeus. Né? Então, onde a única coincidência é nos livros da Torá ou do Pentateuco, que é o Gênesis, o Bereshit deles, o Êxodo, o Levíticos, o Números e o Deuteronômio. Aí é tudo igual, depois pode haver alguma variação, tá bom? Mas o conteúdo é o mesmo, por exemplo, em relação a uma Bíblia cristã. Muito bem. O que mais a gente pode falar? Muito bem, o número contado dos livros dos judeus é diferente do nosso. Nós sabemos que uma Bíblia da tradição cristã, estou falando aqui da tradição protestante, primeira onda, segunda onda, depois os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, têm o mesmo livro, contam 66 livros na sua tradição bíblica, não é? 39 deles no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os judeus não têm na Tanakh dele o Novo Testamento. Por quê? Porque eles não consideram Jesus Cristo o Messias, né? O ungido, é isso que significa a palavra Messias em todas as línguas, né? Uma palavra aramaica que foi para o hebraico, o Messiah, né? E então eles não têm os 27 livros bíblicos, mas eles, em relação por exemplo, aos 39 livros de uma Bíblia cristã, e você está dizendo que eles têm 23 livros? Não, não é bem assim. O conteúdo em relação a uma Bíblia cristã, da tradição protestante, da toda aquela sequência que eu mencionei há pouco, é o mesmo. Não se pode dizer o mesmo de uma Bíblia católica, porque os católicos, eles agregam 7 livros no Antigo Testamento, e nós vamos falar sobre esses 7 livros quando falarmos da tradição da Igreja Católica quanto à Bíblia. Muito bem. Uma tradição que se forma antes da tradição das igrejas orientais, não é? Ortodoxas orientais, e das igrejas cristãs, que são formadas a partir de 1517 com a Reforma Protestante. Muito bem. Eles fazem uma contagem diferente, embora o conteúdo seja o mesmo de uma Bíblia cristã. Então vamos lá, como é que eles contam diferente? Os livros de Samuel 1 e 2, para eles é um livro só. Eles agregam, condensam num livro só, é o mesmo conteúdo, mas contam um livro. Os livros de Reis 1 e 2, um livro para os judeus. Os livros Crônicas 1 e 2, um livro para os judeus. E os livros de Esdras e Neemias, que estão em sequência, também eles só contam um livro. Então, e também os livros dos profetas menores, que estão todos separados numa Bíblia católica ou numa Bíblia cristã, eles contam como um livro. Então, os 39 livros da tradição cristã vão ser contados como 23, tendo em vista esta junção de 2 livros em um, sem alterar a sequência deles, né, e o conteúdo. Tá bom? Então, 23 livros contra 66 livros da tradição cristã, 80 livros da tradição ortodoxa, mais ou menos, a gente vai falar sobre eles, e 73 livros da tradição católica. Já que os católicos colocaram 7 livros a mais no Antigo Testamento, e nós vamos entender por quê. Muito bem, vamos ver. Eles têm 2 línguas sagradas, os judeus. Há 2 línguas sagradas em detrimento de qualquer outra que tenha surgido. As 2 línguas sagradas são, respectivamente, o hebraico e o aramaico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Abraão, ele deve ter falado o que se chama de uma língua proto-hebraica, um hebraico bem antigo e que foi modificado, que não tinha escrita. É por isso que toda aquela tradição de Adão e Eva, todas as histórias do paraíso, da Arca de Noé, de toda aquela sequência de Enoque, foram transmitidas para o tempo de Moisés
por tradição oral, boca a boca. Olha que coisa impressionante a palavra de Deus, né? A força da palavra de Deus, que é transmitida até nossos dias quando nós a recebemos, né? Quando nós a recebemos de uma maneira imutável, sem mudar, em 2025. Praticamente, se formos contar o tempo de Abraão, 4.100 anos, né? 4.000 anos, sem qualquer alteração. É por isso que é importante nós falarmos sobre os manuscritos do Mar Morto ao final, né? No nosso último e 5º vídeo, tá bom? Então, as línguas são o aramaico e o hebraico e o aramaico. O aramaico a gente vê muito quando o Abraão, né, ele é chamado Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, de Sara, né, de Sarai para Sara. Ele passa por um tempo na região de Padan Aram, né? Vocês se lembram disso? E Aram, o que é Aram? Aram é a região dos aramaicos, dos arameus, né, onde se falava o aramaico. O aramaico é uma língua muito parecida com o hebraico, é uma língua semita. O que é semita? De Sem, filho de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem inaugura, dá início às línguas semitas, Cã dá início às línguas camitas, na África, e o Jafé é o Japeto dos gregos, que dá origem às línguas indo-europeias ou indo-arianas, das quais o português é neto, vamos dizer assim, já que ele passa, o indo-europeu forma o latim, e o latim ajuda a formar o português, o italiano, o romeno e assim por diante. Já há um outro tronco, que é o tronco semita, que dá origem às línguas semitas. O que é uma língua semita? Uma língua semita é uma língua que não grafa, é importante isso, as vogais, A, E, I, O, U. Ela não escreve as vogais, então as vogais têm que ser adivinhadas. É uma coisa complicada, não? Então, todas essas línguas, o aramaico, o árabe, não? O hebraico, muito importante, o fenício, lá dos fenícios, que eram os grandes navegadores, né? Ali naquela região do Mediterrâneo. A Grécia precisou vencê-los, né? Eles eram muito poderosos, né? A Grécia, para formar a Magna Grécia, precisou vencer, lutar com os fenícios, aquela coisa toda. Então, eles grafavam, essas línguas não escrevem as vogais. Coisa interessante, né? E aí, como é que fica, então, para nós lermos uma Bíblia, já que as vogais não são escritas? Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu estou dando uma olhadinha aqui, né? Os hebreus, os judeus, têm um exemplar, um livro físico que existe, né? Como livro físico, tem páginas, né? Que eles usam como o seu livro sagrado, o seu exemplar sagrado, em detrimento de qualquer outro, que se chama Códice de Alepo. Códice de Alepo. Eu vou explicar. O que é códice? É codex em inglês. Códice é um livro igual a esses livros nossos, de tamanho talvez um pouco maior, às vezes até do mesmo tamanho, onde estão manuscritas, escritas à mão, todas as palavras bíblicas, né? Todas as sentenças bíblicas nesse Códice de Alepo. É o trabalho de escribas, né? Que fizeram toda a transcrição de um exemplar anterior para aquele novo exemplar, para que as sinagogas pudessem ter acesso ao livro sagrado dos judeus, a Tanakh, né? Olha que coisa interessante. É por isso que nós dizemos, hoje nós temos uma facilidade enorme, né? Hoje nós temos uma facilidade enorme de ter esses livros à mão, e nem sempre foi assim, tá bom? Muito bem, então, como é que se resolve essa questão de os livros antigos não terem a grafia, né? Serem escritas as vogais? Houve neste Códice de Alepo, assim como em outros livros que nós vamos mencionar mais à frente, houve o trabalho do que se chama recensão massoreta. Recensão massoreta. Dá uma olhadinha no texto que eu vou deixar, que tem tudo isso bem escritinho, né, no resumo. Recensão massoreta significa o seguinte: alguns sábios rabinos hebraicos de famílias muito devotas, que dedicaram a vida a isso, fizeram o trabalho de revisar todo o texto bíblico e colocar, entre outras coisas, né, colocar
a sinalização, sinais indicativos da presença de vogais em determinadas em palavras, não? Em palavras. Isso é muito importante porque, por exemplo, existem palavras como mensageiro em hebraico e rei em hebraico, né? Melek, né? E Malak, que são palavras que têm o MLK, apenas o MLK no hebraico, né? Como é que eu vou saber se está escrito mensageiro ou rei, né? Há também uma confusão possível com a palavra rainha, né? Que é Malka, né? MLK novamente. Então, eles fizeram isso para deixar clara a palavra de Deus. Esse é um trabalho que nós devemos aos maçoretas, famílias dos séculos 7, 8, 9, 10 e assim por diante, que se dedicaram exclusivamente a isso. Então, esse Códice de Alepo passou por essa recensão. Por que ele se chama de Alepo? Porque ele estava guardado numa sinagoga em Alepo, na atual Síria, uma cidade que nós ouvimos até hoje falar dela, né? Ela é lá da Síria, muito ouvimos falar dela nesses conflitos horríveis, a guerra civil da Síria. E ela foi destruída nas manifestações anti-judaicas, quando as Nações Unidas anunciaram a criação do Estado de Israel. Isso é mais ou menos em 1948, pelo que eu me lembro, né? E aí começa um fluxo maior de judeus para o Estado de Israel, que se tornaria o seu Estado, é o Israel que nós conhecemos hoje, né? E começam também a formar, a resgatar a língua hebraica que estava morta, ninguém mais falava o hebraico, no tempo de Jesus se falava o aramaico e o grego como segunda língua, e o hebraico era usado apenas nos ritos das sinagogas. Era uma língua morta, a gente sabia como ela trabalhava, como é que ela funcionava, a gramática dela, mas não existia mais um povo que falava. Ao contrário do aramaico. O aramaico é falado hoje até são 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas na Síria. Olha que coisa maravilhosa, obra de Deus, não? Então, Israel, o povo de Israel resgata o hebraico, olha que coisa maravilhosa. A partir dos esforços, tira um pouco de visão aquele dialeto que se falava, me escapou o nome agora, não? E começam a praticar o hebraico. Então, nós falamos hoje um hebraico que era um hebraico do tempo de Jesus Cristo, que já estava muito pouco falado, não? Muito pouco falado. Então, é uma coisa maravilhosa. Então, é por isso que se chama Alepo, não? Alepo, na atual Síria. Tá bom? Vamos continuar, não? Então, essa recensão maçoreta é muito importante e ela teve o crivo, o apoio, o suporte de um maior filósofo judeu que muito tempo residiu no califado árabe de Córdoba. Existia uma integração muito grande entre o povo de Israel e o povo árabe, não? Naquele tempo, 1100 e pouco, depois ele foi para Cairo e ele era um grande médico, um grande filósofo. E ele aprovou aquele trabalho dos maçoretas a posteriori, não uma palavra latina, posteriormente. Então, é um livro de uma preciosidade enorme, um patrimônio da humanidade, e os judeus têm um nome especial para ele, The Crown, a coroa. Crown, coroa, olha que coisa maravilhosa, porque ele é uma preciosidade. Ele está guardado, se você visitar Israel, você vai vê-lo, ele está guardado no Shrine of the Book, né? Me parece Book Shrine, alguma coisa assim, o templo do livro. Shrine é uma outra palavra para templo, um templo menor, vamos dizer assim, e pode ser visto por todos nós. Ele foi queimado em parte, as primeiras páginas dele foram queimadas, mas graças a Deus ele já havia sido microfilmado em 1937 por uma sociedade de Stuttgart, na Alemanha, stuttgartense, que até hoje é uma mantenedora da tradição bíblica de várias religiões. Então você tem publicações de várias modalidades, de várias bíblias pela sociedade stuttgartense, que é uma obra gigantesca deles lá em Stuttgart, na Alemanha. Você pode até ver, tem um nome especial para isso, mas você pode procurar Leningrad, me desculpe, Aleppo Codex, você vai ver ele ali na internet, né? É uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa. Então, já falamos que não há um Novo Testamento, porque eles não têm o Jesus Cristo como o seu Messias, e também por outro fato que nós vamos enfatizar bem, sempre daqui para frente,
eles não têm o grego como língua sagrada, então eles não aceitam nenhum texto que tenha chegado em grego. Isso vai se tornar importante quando nós falarmos da tradição católica, quando nós falarmos da tradição oriental, ortodoxa, e quando nós falarmos da tradição das igrejas protestantes, cristãs, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, nos próximos vídeos. E também dos manuscritos do Mar Morto, Dead Sea, né? Dead Sea Scrolls, os rolos do Mar Morto. O que mais? Não há eu já falei, não há um texto original, um Urtest. Não existe isso, né? Existe apenas a tábua de Moisés, que não se sabe onde ela está, né? A segunda tábua, vamos dizer assim. E os textos mais antigos que nós sabemos, que nós temos notícias que foram feitos, eles são de 500, 600 anos antes de Cristo, mas nós não o temos. Não chegaram até nós. O texto mais antigo, íntegro, que existe de uma Bíblia completa hebraica, com essas qualificações que eu coloquei quanto a ter sido queimado uma parte, é o Aleppo Codex, né? Ele é de 967 depois de Cristo. Acho que é isso, 967 depois de Cristo. O que mais? Está bastante bem preservado, muito bem preservado. Ele ficou 10 anos perdido, sumido, logo após aquelas manifestações contra a criação do Estado de Israel, na Síria, em Alepo. E depois de 10 anos ele ressurgiu em Israel, através de algum judeu abnegado, que o levou para o Estado de Israel, e ele então é hoje um patrimônio da humanidade. Então acho que nós passamos pelos pontos mais importantes, vou dar uma olhadinha aqui no que eu anotei, né? É isso. Se ficou alguma dúvida, é muita coisa, né? Se ficou alguma dúvida, alguma imprecisão, alguma coisa que você considere que você tenha que nos avisar, nos alertar, fique muito à vontade, coloca nos comentários, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, que nós continuemos sob a proteção e a cobertura, o livramento de Deus e sob a égide do Espírito Santo e sob a companhia maravilhosa de Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Deus abençoe a todos vocês.